Olá, tudo bem? Imagine que você está presenciando o seguinte diálogo. Alguém fala, cara, estou morrendo de vontade de estudar português. Aí a outra pessoa pensa, nossa, quanta animação. Será que o primeiro está realmente morrendo ou ele está querendo exagerar um pouco para expressar a sua grande vontade de estudar português? Bem, é sobre que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos continuar estudando as figuras de linguagem e vamos para a aula 4, na qual falaremos sobre figuras de pensamento. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos nessa então! Bom, vamos começar a nossa aula comparando duas orações. Na primeira, podemos ler: Você tirou zero na prova. Essa frase foi construída de um modo normal e costumeiro. Agora, veja a segunda oração: Parabéns! Você deve estar orgulhoso por tirar zero na prova. Como assim? Parabéns? Orgulhoso por tirar zero? Qual a intenção de se falar sobre a nota da prova com um tom de ironia? Bem, quando alguém usa a ironia, por exemplo, para falar sobre alguma coisa, com certeza ela está tentando fazer a pessoa se sentir de alguma maneira em relação ao fato que está sendo comentado. Nesse caso, não é parabéns que ela quis dizer, né? Ela quis dizer, poxa, que pena. Você não deve estar orgulhoso, você deve estar chateado por tirar nota zero na prova. Percebeu que a pessoa disse o contrário do que ela queria dizer? Bem, no segundo exemplo, a frase sofreu um processo que lhe conferiu maior emoção e expressividade, né? Quando você diz parabéns pelo zero, você cria na pessoa uma reação, um sentimento de não é bem parabéns que ela está querendo dizer. Eu acho que ela está querendo que eu sinta ou que eu expresse a minha emoção de outra maneira. Quando ocorre esse processo estilístico que traz emoções e sentimentos à frase, nós temos então uma figura de pensamento. E as principais figuras de pensamento da língua portuguesa são a antítese, o eufemismo, a hipérbole, a ironia e a prosopopeia. E assim como nas aulas anteriores, nós vamos falar de cada uma dessas figuras, ok? Vamos lá então. Antítese. A antítese consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto. Então veja os exemplos. O calor de seus abraços afastava a frieza de minhas palavras. Perceba que calor e frieza são palavras de sentido oposto. E aí a antítese ela traz essa certa confusão, essa dualidade de pensamento e de emoções para quem lê ou ouve a frase. Outro exemplo: a beleza da pintura escondia a feiura dos atos das pessoas retratadas. Novamente, aproximei aqui na mesma frase palavras de sentido oposto, construindo uma antítese. Outro exemplo: problemas e soluções não existem um sem o outro. Outro exemplo claro de antítese. Então, a antítese, a aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto ou sentido contrário, ok? E aí, como isso pode cair numa prova ou num concurso? Bem, considere o seguinte trecho de um poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Com a aproximação de ideias opostas, foram construídas afirmações sobre o amor, que parecem contraditórias, mas são inerentes à natureza desse sentimento. O recurso linguístico empregado para alcançar a expressividade dos versos foi: letra A, a metonímia; letra B, a catacrese; letra C, a antítese;
Ou letra D, a onomatopeia? Bem, se você quiser ler novamente o exercício, pause o vídeo, leia com atenção e observe todos os detalhes que estão sendo colocados aqui na questão, ok? Vou te dar 5 segundos para isso. Vamos lá! Então, você viu que o enunciado do exercício já diz que, com a aproximação de ideias opostas, foram construídas afirmações sobre o amor. E aí você já deve pensar, opa, a aproximação de ideias opostas, por exemplo, ferida que dói e não se sente, dor sem doer, isso aqui é um recurso linguístico que foi construído a partir da aproximação desses termos opostos. E nós acabamos de ver que esse recurso linguístico se chama antítese. Pronto, se você viu que aqui era a resposta C, antítese, parabéns. Você compreendeu como que a antítese pode ser utilizada para construir, por exemplo, afirmações contraditórias, sentimentos dúbeis, ou até mesmo expressar uma certa confusão, né? Ou uma contrariedade inerente a algum sentimento, como no caso do exemplo aqui do poema de Camões sobre o amor. Vamos agora para a próxima figura de pensamento. Vamos falar do eufemismo. Eufemismo consiste em suavizar a expressão de uma ideia molesta ou desagradável. Então imagine que você tem que falar sobre algo desagradável, como morte, doença, vícios, desemprego, acidentes, etc. Mas você não quer falar de um modo grosseiro, de um modo desagradável. Você quer suavizar a expressão dessa ideia. Então você vai utilizar o fenômeno do eufemismo. Olha o exemplo. O avô do rapaz foi brincar com os anjos nos campos celestiais. Falando assim parece até uma coisa legal, né? Mas aqui você percebe que eu quis dizer que o avô do rapaz morreu. Então essa ideia desagradável de morte foi suavizada com a expressão brincar com os anjos nos campos celestiais. Outro exemplo. Naquela cidade há um centro para tratar dependentes químicos. Bom, quando eu chamo viciados ou drogados, né, de dependentes químicos, eu estou usando um termo menos desagradável, menos molesto, ou seja, eu suavizei a terminologia, então eu empreguei também aqui um eufemismo. Outro eufemismo, a criança passou mal e pôs tudo para fora, mas está melhor. Opa, nesse contexto, pôr tudo para fora provavelmente quer dizer vomitar. Nossa, que ideia desagradável. Ao invés de usar a ideia vomitar, eu usei a expressão eufemística, suavizada, pôr tudo para fora. E o último exemplo, era já uma senhora invernosa, tendo completado muitas primaveras. Bem, aqui eu estou falando da velhice da senhora, né? Quando a gente diz que a pessoa completou muitas primaveras, que a pessoa é mais invernosa, é que ela está no declínio, né, de sua existência, ou seja, já é uma pessoa idosa. Então, aqui falando sobre uma senhora idosa, sobre a velhice da senhora, eu suavizei o termo com a expressão tendo completado muitas primaveras. Percebeu que o eufemismo demonstra uma certa delicadeza ao se tratar de ideias desagradáveis? Pois é, esse recurso também é muito utilizado, ok? E aí vamos ver um exercício em que o eufemismo é empregado. Bem, considere a figura a seguir e assinale a alternativa correta quanto à figura de linguagem empregada. Note que na figura tem uma mulher apontando para si mesma e está dizendo o seguinte: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha a cara das duas interlocutoras olhando para a mulher que está falando de si mesma. Novamente, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Bem, você deve estar se perguntando,
por que eu usei aqui um quadrinho, né, uma charge, uma figura, para tratar de figuras de pensamento? Justamente esse tipo de recurso é muito empregado em provas, em concursos e vestibulares. Então já vai se acostumando aí a interpretar figuras, a interpretar quadrinhos, a interpretar tirinhas para responder aos exercícios, ok? Bem, considere então a figura e assinale a alternativa correta quanto à figura de linguagem empregada. Na letra A, se diz o seguinte, que foi empregado o eufemismo, pois uma ideia desagradável foi suavizada. Na letra B, se diz que foi empregada uma metáfora, visto que há uma comparação mental entre a fofoca e a biografia. Na letra C, se diz que foi empregada uma antítese, haja vista que enquanto fofocas são autorizadas, biografias não são autorizadas. E na letra D, se afirma que foi empregada a metonímia, já que foi empregada a palavra produtora no lugar da palavra escritora. Pause o vídeo, leia novamente o exercício e responda corretamente ao que foi proposto, ok? 5 segundos para você. Beleza. Então, olha lá. Ela diz sobre si mesma, fofoqueira não. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Qual foi o recurso que ela empregou aqui para falar sobre si mesma? Foi o eufemismo. E por que o eufemismo? Porque a ideia desagradável de ser fofoqueira foi suavizada com a expressão produtora de biografias orais não autorizadas. Se você teve dúvida do porquê não foi a B, a C e a D, coloque nos comentários do vídeo para que nós possamos discutir e assim esclarecer esse assunto de uma maneira que possa te ajudar a entender melhor esse recurso linguístico do eufemismo. Vamos adiante. Agora nós vamos falar da hipérbole. A hipérbole é uma afirmação exagerada que visa um efeito expressivo. Então, olha lá. Ela vai chorar rios de lágrimas quando for embora. Nossa, imagina uma pessoa chorando rios de lágrimas, hein? Vai secar rapidinho. Bem, isso aqui claramente é um exagero, né? Ninguém chora rios de lágrimas. Então, isso aqui é uma hipérbole. Né? O efeito expressivo aqui é que ela vai chorar muito, vai chorar desesperadamente, né? Outro exemplo. Rapaz, estamos te esperando faz um século. Bem, aqui, né, nós estamos querendo que o rapaz se sinta culpado por nos ter deixado esperá-lo, né? E com a expressão faz um século, a gente exagera a demora, né, o atraso do rapaz que nos deixou esperando. Estou com tanta fome que comeria um cavalo. Meu Deus, eu até conheço gente que deve ser capaz de comer um cavalo mesmo, viu? Mas olha lá, claramente aqui temos um exagero, a pessoa está com muita fome. Então ela disse aí para expressar a sua fome, né, que ela comeria até um cavalo. Um universo de ideias me tiram a concentração. Nossa, um universo de ideias. Quantas ideias cabem aí na sua cabeça? Claramente aqui temos um exagero em relação à quantidade de ideias que estão na mente de alguém, ok? Então, a hipérbole é sempre uma afirmação exagerada. Bem, o próximo exercício é um tipo de exercício muito comum em provas e concursos e também em provas que visam a interpretação de texto e as práticas de comunicação entre as pessoas. Então, olha lá. Observa o seguinte anúncio publicitário. E aí, nesse anúncio, o que você consegue ver? Temos aqui um vidro de pimenta tabasco. Temos aqui uma espiga de milho dentro de um prato. Tem uma partezinha ali do milho que está corroída e em volta temos algumas pipocas. E aí? Você consegue fazer alguma relação entre a pimenta, o milho e a pipoca? Bem, vamos ver o que o exercício pede em relação a esse anúncio publicitário. Há um exagero sobre o efeito da pimenta, sugerindo que a mesma é tão picante que ao entrar em contato com o milho, faz com que este se torne pipoca. O recurso linguístico utilizado para alcançar o efeito expressivo na propaganda é: letra A, a antonomasia; letra B,
a hipérbole? Letra C, a antítese, ou letra D, a sinestesia? Bem, peço que você pause o vídeo agora, leia novamente todo o exercício e responda o que se pede para que possamos comentar. 5 segundos para você pausar o vídeo e responder, ok? E aí, eu acho que esse exercício foi bem fácil, né? Bem, se há um exagero sobre o efeito da pimenta, claramente o efeito expressivo aqui na propaganda é alcançado por meio do recurso que denota esse exagero, né? Que seria então a hipérbole. Lembra que a hipérbole é uma afirmação exagerada? Mas aí você pode estar se perguntando, Denilson, eu não estou vendo nenhuma afirmação aí. Bem, não há nenhuma afirmação escrita com palavras, mas claramente há uma ideia exagerada em relação ao efeito da pimenta sobre a comida, que ela é tão picante, tão ardente, que no caso do milho, faz com que este vire pipoca. Isso aqui, claramente, é uma afirmação exagerada sobre a qualidade e as características do produto que está sendo vendido. E neste caso, o efeito expressivo da propaganda é alcançado por uma hipérbole. Então, perceba que as figuras de pensamento, elas não estão presentes só em textos com palavras, mas podem estar presentes também em textos com figuras, e isso cai em muitas provas, ok? Vamos adiante. Agora vamos falar da ironia. Ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa, quase sempre com uma intenção sarcástica, com uma intenção ácida, com uma intenção de fazer a pessoa se sentir mal ou confusa, ok? Então, guarde isso. Ironia é quando a gente diz o contrário do que a gente pensa. Então, olha lá. Nossa, que maravilha! Acabou o dinheiro do mês. Bem, claramente aqui eu não quis comemorar, né? Eu quis dizer, poxa, que pena, acabou o dinheiro do mês. Mas, em tom irônico, eu usei a expressão nossa, que maravilha. Ou seja, eu disse o contrário daquilo que eu realmente penso. Chegou atrasado de novo o nosso melhor funcionário. Isso aqui é quando você quer dar aquele pitaco, né, na pessoa, né? Dizendo que ela não é o melhor funcionário, né? Que ela é o pior funcionário, na verdade, porque chegou atrasado de novo. Então, neste caso, nós dissemos o contrário daquilo que pensamos, usando então a ironia. Arroz com passas, presentes cafonas, fofocas intermináveis. Adoro Natal em família. Gente, isso aqui alcança até um certo humor construído por meio do sarcasmo. Por quê? Porque eu não estou dizendo que eu adoro Natal em família. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu detesto Natal em família. No meu caso, é mentira que a minha família faz sempre um Natal maravilhoso. Mas, em tom irônico, a pessoa está falando aqui sobre o Natal em família, sobre a sua experiência, né? Provavelmente essa pessoa não gosta de comer arroz com passas, provavelmente ela já deve ter ganhado vários presentes cafonas e provavelmente essa pessoa já ouviu e presenciou inúmeras fofocas intermináveis. Ou seja, a experiência de Natal dela em família é péssima, mas ela não disse isso, ela disse que adora o Natal em família. Veja que numa questão de interpretação de texto, você teria que ler uma ideia que está além das linhas. Qual a emoção que te traz, qual o pensamento que te traz esse tipo de frase? É uma emoção sarcástica, é uma ironia. A pessoa disse o contrário daquilo que ela pensava, ok? E aí, mais um exercício tranquilo para você agora empregar aquilo que a gente acabou de falar. Em todas as alternativas a seguir, ocorre a ironia, exceto em. Bem, eu vou te dar aí 5 segundos, pause o vídeo, leia com tranquilidade, você vai ver que em menos de 2 minutos você consegue resolver esse exercício. E aí daqui a pouco a gente volta a conversar para ver em qual alternativa não ocorre a ironia. Ok? Pause o vídeo e responda ao exercício, por favor.
Bem, na alternativa A, temos o seguinte: é muita sorte mesmo ficar careca antes dos 20 anos de idade. Letra B, que grande conquista! Perdeste o emprego tão rápido. Na letra C, o azarado do meu filho passou no concurso na primeira tentativa. E na letra D, estou péssimo hoje, devido à briga de ontem. Bem, qual é a alternativa que não foi construída com ironia? Se você respondeu a letra D, parabéns, aqui não tem tom irônico. Estou péssimo hoje devido à briga de ontem. Tudo que foi dito aqui cabe exatamente dentro do contexto. Agora, nas outras, nós temos claramente tons irônicos e sarcásticos em alguns casos aqui. Olha a letra A, por exemplo. É muita sorte mesmo ficar careca antes dos 20 anos de idade. Bem, normalmente não se espera ficar careca antes dos 20 anos, então não é muita sorte, na verdade, é muito azar. Então aqui quem escreveu essa frase usou o tom irônico para brincar com esse fato. Na letra B, que grande conquista! Perdeste o emprego tão rápido. Bem, perder o emprego rapidamente não é uma grande conquista. Na verdade, pode ser até um insucesso. Então aqui usou-se a ironia para falar a respeito desse fato. E na letra C, olha lá. O azarado do meu filho passou no concurso na primeira tentativa. Bem, aqui não tem um tom sarcástico, né? Pelo contrário, tem um tom humorístico, né? Porque eu estou dizendo que o meu filho passou no concurso na primeira tentativa. Estou chamando de azarado. Na verdade, ele não é azarado. Ele é muito sortudo, ok? Provavelmente esse cara estudou bastante para passar no concurso, né? Igual você está estudando agora. Então, olha lá. Quando alguém falar para você que é muita sorte passar no concurso, você fala assim: nossa, que azar, passei no concurso. E a pessoa vai ficar assim: ué, não entendi essa ironia da pessoa. Ok? Então, a ironia consiste em que mesmo? Dizer o contrário daquilo que se pensa. Já a prosopopeia tem esse nome engraçado aí e parece muito com onomatopeia, mas você não pode confundir as duas coisas, ok? Então vamos lá. Prosopopeia. Prosopopeia é a personificação de seres inanimados ou irracionais, emprestando-lhes vida. Então imagine objetos inanimados como computador, cadeira, mesa, etc. Ou seres irracionais como os animais, os insetos, etc. Quando você coloca personificação desses seres, ou seja, quando você lhes empresta características humanas, você está usando o recurso da prosopopeia. Veja o exemplo. As estrelas brincavam de roda em torno da Lua. Bom, brincar de roda é uma característica dos seres humanos. E eu estou emprestando essa característica às estrelas, que são seres inanimados. Então eu acabei de construir a prosopopeia. Note que eu falei de uma maneira criativa, de uma maneira colorida, em relação ao fato de as estrelas aparecerem em volta da Lua. Outro exemplo. O cachorro e o gato conversavam animados sobre os seus humanos. Nossa, cachorro e gato conversando? Não, conversar é característica humana, que foi conferida a esses seres irracionais, o cachorro e o gato. Então aqui também temos mais um caso de prosopopeia. Guarde que prosopopeia pode cair com o nome de personificação na prova, ok? Então é a mesma coisa, prosopopeia e personificação. O rio estava agonizando e a floresta dava seus últimos suspiros. Bem, agonizar significa aquele sofrimento antes da morte. Só que um rio não está vivo para que possa agonizar e depois morrer. Aqui a gente acabou de emprestar uma característica humana a um ser inanimado, no caso, o rio. E a floresta também não respira, a floresta não exala suspiros. Então, quando eu digo que a floresta dava seus últimos suspiros, eu estou conferindo características humanas a outro ser inanimado, no caso, a floresta. Então, a prosopopeia é a personificação dos seres inanimados ou irracionais, ok? Bem, vamos agora fazer um exercício e eu tenho certeza que você vai tirá-lo de letra. Vou te dar 5 segundos para ler o enunciado, ler a tirinha, conferir aí as opções
E aí você assinala a sua resposta e já já a gente faz a correção juntos. Vamos nessa, 5 segundos para você. Muito bem, então olha lá. A proposta do exercício é a seguinte. Na tirinha a seguir, os animais pensam e falam, ou seja, passam a possuir características humanas. O recurso utilizado para produzir esse efeito é A perífrase, B, a prosopopeia, C, o hipérbato ou D, a catacrese. Bem, olha lá a tirinha. Vejam, é um super? Não. É um mega? Não. 1 milhão de vezes não. É uma hipérbole. O mundo para quando eu chego. A vista daqui é de cair os cabelos. Sou lindo de morrer. Bem, aqui você pode ter feito uma pequena confusão, porque no último quadrinho da direita temos 3 casos de exageros muito claros, de hipérboles. O mundo para quando eu chego, a vista daqui é de cair os cabelos, sou lindo de morrer. Tudo isso aqui são construções exageradas, são hipérboles. Mas a questão não está falando de hipérbole. A questão está falando de um recurso utilizado para produzir o efeito dos animais pensarem e falarem, ou seja, dos animais passarem a possuir características humanas. Então, cuidado! Quem elaborou essa questão aqui colocou 2 coisas no mesmo pacote, mas está falando só de uma delas. No caso, está falando da personificação dos animais. Qual é o recurso linguístico que provoca personificação? É a prosopopeia. Então, embora tenha hipérbole ali no último quadrinho, não estamos tratando da hipérbole. Estamos tratando da personificação dos seres inanimados ou irracionais, ok? Neste caso, letra B, prosopopeia. E aí, para a gente terminar a aula de hoje, quais são os sentimentos que nós podemos relacionar às figuras de pensamento? Bom, quando tratamos da antítese, nós temos a aproximação de termos opostos. Então, nós temos essas ideias que são contraditórias, esses sentimentos que nos fazem pensar em coisas opostas, em momentos diferentes da vida, provocam até uma certa confusão, um certo paradoxo no nosso raciocínio. Então, a antítese nos traz esses sentimentos contraditórios. Já o eufemismo, que é a suavização de uma afirmação molesta ou desagradável, vai nos trazer sentimentos de delicadeza, de doçura, de respeito com quem estamos falando. Então, ao tentar suavizar uma ideia desagradável, nós podemos demonstrar também uma certa deferência, um certo cuidado em transmitir as nossas ideias para o nosso interlocutor, ok? Já a hipérbole, o exagero, pode ser usada justamente para quê? Para mostrar um tom de desespero, um tom de urgência, um tom de coisas que devem ser resolvidas rapidamente ou de coisas muito graves, Então, todos esses sentimentos ligados à gravidade das coisas, à grandeza das coisas. Bom, a ironia, como eu expliquei, é justamente falar o contrário do que se pensa. Então, pode mostrar aí sentimentos de humor, de sarcasmo, tiradas que levem as pessoas a refletir sobre o que estão fazendo de errado ou de certo, Ou então escondendo as reais intenções de quem fala naquilo que é falado ou escrito. A ironia é um recurso muito importante e deve ser usado com muito cuidado, hein? E a prosopopeia? Bem, quando a gente personifica os animais, os objetos, a gente está dando vazão à criatividade, à beleza, ao colorido que pode ser alcançado por meio da personificação dos seres, Então é um recurso que estimula o nosso pensamento criativo, ok? São esses então os principais sentimentos relacionados às figuras de pensamento. E aí, para terminar a aula de hoje, nós vamos fazer aquela breve revisão de sempre. Eu tenho certeza que se você chegou até o final do vídeo, você estudou figuras de pensamento de uma maneira um pouco diferente daquilo que você já viu em algum momento da sua vida, Seja no cursinho, seja na escola, seja além da sua gramática. Então espero que você tenha aí conseguido entender melhor esses mecanismos, esses recursos
que conferem maior sentimento e expressividade às nossas frases. Falamos da antítese, que consiste na aproximação de ideias opostas. Depois falamos do eufemismo, que é a suavização de coisas molestas ou desagradáveis. Depois falamos da hipérbole, que é o exagero com fins expressivos. Depois falamos da ironia, que consiste em dizer ou escrever justamente o contrário daquilo que se pensa. E por fim falamos da prosopopeia, que é a personificação ou de seres inanimados ou irracionais. Ok? Então, tendo chegado até aqui, meus parabéns. Faça aquela pausazinha, tome seu café, tome seu suco, dê um passeio aí em volta do bairro, vá tomar um sol, faça alguma coisa para relaxar, porque você merece. Mas, antes de dar a pausa aqui, né, ou desligar aí o seu navegador, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para ser notificado ou notificada de quando nós postarmos as próximas aulas, pois nós continuaremos estudando a língua portuguesa e veremos outros conteúdos que serão muito úteis para provas, para concursos e para a sua vida no dia a dia também, para que você leia textos com mais repertório, com mais intimidade com a gramática da língua portuguesa. Então, um grande abraço, bons estudos e muito sucesso para você!